Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então nós temos aqui a faixa etária e aqui o percentual de entrevistados. Dentre as 5.000 pessoas, X% delas tinha de 10 a 24 anos. Y% delas tinha entre 24 e 60. E X% novamente tinha a partir de 60 anos. Os valores de X e Y do quadro são, respectivamente, iguais a... Esse problema aqui é interessante porque ele não diz exatamente o número de pessoas que foram entrevistadas. Ele só diz que foram mais de 5.000 pessoas. Nesses casos, quando não é dito a quantidade exata, nós podemos trabalhar com porcentagem. Então, nós podemos chamar o número total de pessoas que foram entrevistadas como sendo 100%. Então, desses 100% de pessoas que foram entrevistadas, X% tinha essa faixa etária de idade, Y% tinha essa faixa e outro X% tinha essa idade aqui também, a partir de 60 anos. Então, o primeiro dado que nós temos aqui é que se eu somar esse, mais vai dar o meu público que foi entrevistado, no caso, os 100%. Então, nós temos que X mais Y mais X de novo é igual a 100%. Eu vou colocar apenas o 100 aqui, tranquilo? Somando aqui, um X mais um X, nós vamos ter 2X mais Y é igual a 100. Então, essa é a primeira informação que nós temos. A outra informação importante aqui é a seguinte, que foi observado nessa pesquisa que a leitura ocupa em média apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Então, olha só, a média de leitura desses 100% de pessoas é de 6 minutos por dia. Então, se eu pegar o tempo de leitura desses 100% de pessoas, desse grupo, e dividir pela quantidade deles, nós vamos ter, em média, 6 minutos. Outra informação muito importante é que a questão nos dá o tempo médio de leitura de cada uma dessas faixas etárias aqui. Ele diz que na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média é de 3 minutos. Vou colocar aqui do lado, 3 minutos. Já num grupo de entre 24 e 60, o tempo médio diário é de 5 minutos. Vou colocar aqui também 5 minutos. E entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. Agora presta muita atenção, pessoal. Esse 3 aqui, que é a média do tempo de leitura dessas pessoas, ela foi encontrada pegando o tempo de leitura de cada uma delas e dividindo pela quantidade. Então, nós achamos 3. Esse 3 eu posso substituir pelo tempo de leitura de cada uma das pessoas. Então, se eu tiver lá 10 pessoas, uma leu 6 minutos, outra leu 5 minutos, outra leu 1, somando tudo e dividindo pela quantidade, deu 3. Esse 3 eu posso substituir pelo tempo de leitura de cada uma das 10 pessoas. Porque se eu dividir pela quantidade, vai continuar dando a média 3. Então, qual é a ideia? A ideia é, como eu tenho 100% das pessoas e X% delas tem de 10 a 24 anos e a média deu 3, nós podemos escrever o seguinte, 3 vezes X mais 5 vezes Y mais 12 vezes X dividido por 100 vai ser igual a 6. Vamos entender um pouquinho melhor essa equação aqui. Esse 3x aqui representa o total de tempo de leitura de todas as pessoas que têm de 10 a 24 anos. Então, como elas leem em média 3 minutos por dia, se eu multiplicar 3 vezes a porcentagem aqui, que é o x, esse 3x vai representar o total de leitura que essas pessoas leem. Estou somando o tempo de leitura de cada uma delas. Esse 5y, da mesma forma, representa o total de tempo de leitura de todas as pessoas
entre 24 e 60 anos. Então vamos supor que temos 10 pessoas que têm entre 24 e 60 anos. Então eu estou pegando aqui o tempo de leitura da primeira pessoa, mais o tempo da segunda, mais o tempo da terceira, até o tempo da décima. Então esse 5y aqui representa o total de tempo das pessoas entre 24 e 60 anos. Da mesma forma, o 12x representa o total de tempo de leitura das pessoas que têm a partir de 60 anos. Então, somando esses valores aqui, essa soma representa o total de leitura de todas as pessoas que foram entrevistadas. Como nós tivemos 100% das pessoas entrevistadas, porque nós estamos considerando aqui a porcentagem, se eu divido esse total de leitura por 100, nós vamos encontrar a média, que aqui no caso foi 6 minutos de leitura por dia. Agora nós temos aqui duas equações. Eu vou aqui simplificar mais essa daqui. Pegando 3x mais 12x, nós vamos ter 15x. Então 15x mais 5y. E vou passar esse 100 multiplicando. 100 vezes 6 vai dar 600. Então nós temos essa equação e essa equação daqui. Com isso nós temos um sistemazinho. Basta resolver agora esse sistema e nós vamos encontrar a nossa solução. Bom, eu vou escrever aqui embaixo para ficar um pouquinho mais organizado. Na hora da prova você não precisa fazer isso, você já pode ir resolvendo direto. Nós vamos utilizar aqui o método da substituição. Eu vou escolher aqui primeiro essa equação e vou isolar uma das letras. Vou deixar uma das letras sozinha de um lado da equação. Tranquilo? Eu vou isolar aqui o y, porque o y já está aqui sozinho, né? Não tem nenhum número multiplicando. Então vai ficar y igual a 100. Vou passar o 2x para o outro membro. Vai ficar menos 2x. Como o y é igual a isso, eu vou substituir essa expressão na outra equação. Então nós vamos ter 15 vezes x mais 5 vezes o y. No lugar desse y, nós vamos colocar a expressão 100 menos 2x. Então vai ficar vezes 100 menos 2x. É preciso colocar os parênteses, tá certo? Porque é 5 vezes tudo isso daqui que representa o y. Isso vai ser igual a 600. Aplicando aqui a propriedade distributiva, vai pegar 5 vezes 100 e 5 vezes menos 2x. Então vai ficar 15x, 5 vezes 100 dá 500, 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10x, igual a 600. 15x menos 10x vai ficar 5x, passando 500 para o outro membro vai ficar 600 menos 500. Então 5x é igual a 100. Passando o 5 agora dividindo, vai ficar x igual a 100 dividido por 5, que vai dar 20. Com esse 20, basta agora substituir na outra equação e achar o valor do y. Então, o y vai ser igual a 100 menos 2 vezes o x, que é 20. Ora, menos 2 vezes 20 dá menos 40. 100 menos 40 vai dar y igual a 60. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra C. O x é 20 e o y é 60. O nível dessa questão é realmente um pouco mais alto, mas depois que você vê um exemplo desse tipo de questão, quando surgir uma parecida, você vai saber como lidar melhor com ela. Tranquilo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu!